Começando aí a nossa trajetória, né? Dar as boas-vindas a você. Mas Obrigado. conta um pouco sobre a Capitale, meu caro. Ô, Josiel, tudo bom? É um prazer aí estar com vocês para falar desse assunto aí, né, de educação financeira, que é um assunto bem carente aqui na nossa cultura, né, no Brasil. Bom, nós da Capital Privado somos hoje um dos principais escritórios credenciados a XP Investimentos. Para quem não conhece quem é XP Investimentos, hoje uma das maiores instituições aí da América Latina, né? Ela trouxe para o Brasil um modelo inédito, né? Que está engatinhando aqui ainda, mas lá fora já é comum, que é o que a gente chama de plataforma aberta, um modelo que até então não existia aqui, né? O modelo, eu vou falar um pouquinho melhor até depois sobre o que é a plataforma aberta, mas só para as pessoas entenderem, a XP ela realiza o atendimento aos clientes através dos escritórios credenciados a ela. Tá? No Brasil são mais de 600 escritórios e nós somos um dos principais aí da rede. E o que diferencia o atendimento de um escritório para o outro? Tá? Basicamente são duas coisas. A forma que o escritório trabalha, tá? Alguns escritórios são focados em bolsa de valores, outros são focados talvez só em educação financeira, e o nosso escritório ele é focado num planejamento financeiro mais completo, tá? Se preocupando aí com todas as áreas de investimentos e de planejamento. É basicamente isso e o seu relacionamento com o seu escritório, com o seu assessor de investimentos, que deve ser de confiança, enfim, deve ser com um bom profissional. Então, essa é a forma que a XP trabalha e nós aqui da Capital, como eu disse, a gente se preocupa com esse planejamento e um dos pilares aí do planejamento financeiro é justamente a educação financeira, tá? Então, nossa meta é ajudar as pessoas a investirem melhor, se aproximar dos seus objetivos e, de certa forma, se tornar referência financeira para elas no que elas precisarem. Tá ok? Certo. Ok. A Capitale está há quanto tempo no mercado? A Capitale nasceu há 5 anos atrás, tá? De alguns sócios que já estão há muito tempo. Eu mesmo no mercado financeiro tenho mais de 10 anos, tá? No mercado financeiro. Só na XP eu tenho mais de 10 anos. Antes da XP eu tenho mais estrada aí no mercado, os sócios também. E a Capitale surgiu da necessidade de se criar esse ambiente de ética, de transparência que a gente sente muita falta no mercado financeiro, né? Um mercado que é um mercado que é muito voraz, então nós nos unimos justamente para que esse início, que a gente conseguisse ter esse ambiente próspero aí de transparência. Certo. Tá? É, A gente até, a Capital Privato hoje está passando por um momento histórico até, assim, já que a gente está falando da Capital, e a gente está passando por uma expansão, tá? A gente está mais do que dobrando, triplicando a nossa equipe. Também a gente está inaugurando um novo escritório aqui no centro, bem bacana, que inclusive eu vou estender o convite para quem está assistindo e para vocês também, lógico, conhecerem, tomar um café lá com a gente. E isso na contramão do mercado, né? Com essa história toda de pandemia e tudo mais, a gente conseguiu, graças a Deus, crescer de forma exponencial. A gente vem crescendo isso graças ao trabalho aí que a gente vem realizando. Deixa até uma pergunta que eu teria para você. Bom, como está o mercado financeiro aí com essa questão da pandemia, cara? Bom, o mercado financeiro ele tá atravessando uma transformação, né? Uma grande transformação. Na verdade, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha passando por uma transformação significativa no mercado financeiro. Tá? Em razão do cenário econômico, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Nós que sempre tivemos um histórico de hiper taxas, né, de taxas muito altas, a gente agora está no piso histórico, ou seja, na taxa mais baixa da história. Hoje a gente está com uma taxa de 2%. E isso, o que significa isso, para quem não sabe o que é a taxa Selic? Isso impacta diretamente nos investimentos mais conservadores, principalmente. Então, aquela pessoa que tem
investimentos mais conservadores, que tem aquela postura mais defensiva, se ela não tem uma atitude hoje, ela não muda a postura e sai da sua zona de conforto, ela vai acabar ficando bem defasada, está com a rentabilidade bem defasada. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já estava atravessando por um momento de transformação e a pandemia veio para acelerar esse processo, né? Ele mostrou que a gente precisa realmente sair da zona de conforto e procurar hoje melhores alternativas. Tá? Então, hoje tem um boom no mercado financeiro acontecendo, houve um boom aí de novos investidores ingressando na Bolsa de Valores, novos investidores até iniciando seus investimentos, deixando a poupança para outras opções melhores. E isso se dá justamente graças a esse momento que está passando aí aliado ao nosso cenário econômico com a questão da pandemia também. Então hoje é um bom momento para se investir. Seria isso? Sem dúvidas. Hoje, com certeza, é um momento... Bom, o tempo é um dos fatores chaves para o sucesso no investimento, né? Então, assim, é sempre um bom momento para você iniciar seus investimentos, mas atualmente, com tudo que vem acontecendo, o momento é bem propício para quem está iniciando, né? Bom, tem uma máxima no mercado que diz que toda crise gera oportunidades. E com essa crise que a gente vem atravessando, não é diferente, né? A gente está passando por um momento singular na nossa história, né, com essa pandemia, e muita gente com dificuldades, muita gente sem saber o que fazer, e isso exige essa postura um pouco mais arrojada. Então, sim, essa crise não é diferente. Hoje tem bastante oportunidade, tem bastante coisa que a gente fala que está subprecificado, ou seja, abaixo do preço normal de mercado, que as pessoas podem aproveitar. A gente ainda não retomou a normalidade, né? Então, o momento é bastante propício. Só para você ter uma ideia, tá? Quem investiu, por exemplo, na poupança no ano passado, o ano inteiro, o cidadão foi lá, colocou seu dinheirinho na poupança e ficou o ano inteiro nela. No final do ano, essa pessoa perdeu R$ 240. Como assim perdeu dinheiro? Está na poupança? Perdeu, entre aspas, ela perdeu o valor do dinheiro, né? Por quê? Porque o dinheiro ficou abaixo da inflação. Então, quem colocou o seu dinheiro na poupança, achando que rende pouquinho, mas pelo menos está lá, fica rendendo, é uma ilusão, né? Então, a poupança hoje não rende mais a regra antiga. Muitas pessoas chegam até mim achando que a poupança ainda rende aquele 0,5% por mês ou 6% ao ano, em torno disso. E não, né? Hoje é bem diferente. A poupança, ela hoje rentabiliza 70% do CDI. Sem querer falar aqui muito financeiro, muito linguajar de mercado financeiro, mas 70%, o CDI hoje está em 1,90% no ano. Ela rentabiliza 70% de 1,90%. Tá? Se a gente trouxer isso por mês, isso não vai dar nem 0,15% mês. Então, só para você ter uma ideia que realmente é uma rentabilidade bem defasada. O brasileiro ainda não saiu não quebrou ainda essa questão aí da poupança, né? Porque ainda, se você pegar os dados, a maioria dos brasileiros ainda está na poupança. E quando a gente questiona por que disso, a maioria é porque acha que a poupança é o único investimento seguro ou o mais seguro que tem, quando na verdade não é, né? A gente sabe que tem outros investimentos tão seguros quanto a poupança que rentabilizam melhor e, além disso, que você consegue hoje fazer outras aplicações. Você tem que sair da sua zona de conforto se você quiser uma rentabilidade melhor. Não tem jeito. Tá? É a realidade hoje do mercado financeiro. Então, só me alongando um pouco mais aqui na resposta, eu comentei que a XP trouxe um modelo de plataforma aberta, né, para o Brasil, acabei não explicando melhor. E isso vem em linha com o que eu estou falando aqui agora. Então, esse modelo de plataforma aberta, o que é? Por exemplo, o que a gente está acostumado aqui no Brasil?
com o modelo tradicional dos bancos, né? Então, quando você tem um dinheirinho sobrando e você chega até o seu gerente do banco, ou o seu gerente do banco chega até você, e você fala, bom, eu estou aqui com um dinheirinho, quero investir, o que que você tem aí de bom, o que que eu posso investir? Aquele gerente, ele vai te oferecer o que tem de bom dentro daquela plataforma dele, por exemplo. Se você foi no Itaú, por exemplo, ele vai te oferecer o que tem de melhor no, nem sempre ele te oferece o que tem de melhor, né? Às vezes ele te oferece para bater a meta, mas tudo bem, isso é outra história. Então, assim, ele vai te oferecer o que tem dentro do Itaú. Se tiver alguma coisa melhor no Santander, ele vai te oferecer? Não vai te oferecer, né? A não ser que ele queira ser demitido. Então, se você, por um acaso, souber que tem algo melhor no Santander, você vai ter que abrir um cadastro no Santander, um cadastro no Bradesco, e assim vai, né? Vai dar um trabalho. Então, esse é o modelo que a gente está acostumado. O modelo de plataforma aberta, ele pode ser resumido no seguinte: através de um único cadastro numa instituição, você consegue ter acesso ao mercado como um todo. Então, o que que isso é legal? É legal porque o investidor ele consegue, como se estivesse numa prateleira de um supermercado, visualizar todas as opções que tem de investimentos e escolher a que mais faz sentido para ele. Tá? Para mim, como assessor de investimentos, também facilita, porque eu consigo ter essa isenção que é tão importante para a minha profissão. Né? Eu não defendo uma bandeira, eu defendo o que faz sentido para o cliente. Então, se for melhor o investimento na instituição A, na B, na C, vai ser. Então, isso também é legal para o profissional que trabalha nessa área, né? Porque antes dessa plataforma chegar ao Brasil, era um trabalho. A gente tinha que pegar o cliente, abrir conta com ele em 20 lugares. Então, basicamente isso. Então, no caso, essa plataforma ela é da Capitale, A plataforma é da XP. XP é que da trouxe para o XP. Brasil isso. A XP é ela que trouxe para o Brasil esse modelo de plataforma aberta. Lá nos Estados Unidos isso já acontece, né? Mas, como eu mencionei, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. Tá? A gente ainda tem uma parcela bem pequena da população que já abriu a mente e que já investe. Lá nos Estados Unidos é o contrário. Né? Aqui a gente não tem 3% da população investindo. Lá nos Estados Unidos são 98% que investem. Isso tem uma coisa, isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. O lado bom é que a gente ainda tem muito a crescer, muito a expandir. Então, o investidor que entra hoje no mercado financeiro, se posiciona hoje, ele vai pegar essa explosão, ele vai pegar essa expansão toda. Então, não é uma coisa ruim. O ruim é porque a gente ainda está engatinhando, ainda tem muito pensamento, muito mito que roda, que ronda o mercado financeiro, né? Então, como o próprio da poupança, como eu falei, né, das pessoas acreditarem que o banco é mais seguro ou que a poupança é mais segura, coisas do tipo, isso ainda atrapalha o investidor aqui no Brasil. Mas, aos poucos, eu sinto que essas novas gerações que estão chegando, elas vêm com a mente um pouquinho mais aberta, aberta a pesquisar mais, a se inteirar mais e não fica muito fechado com a questão do banco, o que acontece com as pessoas das gerações acima. Né? Mas aos poucos a gente vem mudando isso, o mercado vai se adaptando e mais uma máxima que também funciona muito bem para o mercado, dessa vez do Darwin. Né? Não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. E no mercado financeiro não é diferente. Né? Aquele que vai se dar bem é aquele que se adapta, principalmente se tratando de Brasil, onde o cenário muda da noite para o dia. Certo, mas será que essa questão de investimentos ela não tem a ver com o imediatismo? Tá? Existe uma relação do conservadorismo na questão da poupança, tá? Que as pessoas não querem perder de certa forma, e existe o Perfeito. imediatismo. E no mesmo momento, elas querem imediato, elas querem retorno financeiro rápido, né? Tá? Com a questão dos investimentos em CDB ou outros investimentos, sabemos que o retorno é mais rápido, onde você tem um CDB ou onde você tem uma determinada ações, porém precisa se prolongar por um tempo maior. E justamente pessoas que poderiam fazer esse investimento
que estão lá com dinheiro na poupança, que deixa lá, deixa rendendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos lá, e elas não fazem esse investimento. O que você acha dessa situação? O porquê que o povo age dessa forma? É um ponto bem interessante que você abordou, né? A questão do imediatismo. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura realmente muito forte para essa questão do imediatismo. Eu vejo que os brasileiros eles querem ganhar rápido, eles querem cortar o caminho e eles querem fazer isso sem risco absolutamente nenhum. Então, é comum muitos clientes chegarem até mim falando: Moisés, eu quero. O que que você tem aí? É possível? Eu tenho aqui R$ 100. Eu quero ganhar 2% ao mês, mas sem risco, eu não quero perder dinheiro. Então, assim, isso é bem comum, tá, acontecer. E isso está atrelado ao quê? Justamente a nossa falta de educação financeira. A gente não tem no nosso sistema de ensino nenhuma cadeira de educação financeira. Nada. Nas escolas e, pasmem, nem em faculdades relacionadas a isso, né? Eu já cansei de pegar aqui casos de economistas formados ou administradores, etc., que chegam no mercado financeiro, seja como cliente ou seja, de repente, querendo trabalhar no mercado financeiro e não sabem absolutamente nada sobre o mercado de investimentos, né? Então, nem na faculdade a gente tem, imagina nas escolas. E isso acaba ocasionando o que a gente vê hoje em dia, que é justamente isso, uma falta de perspectiva real do que acontece no mercado financeiro. Por isso a gente tem tantas vítimas aí daquelas pirâmides financeiras, né? Pessoas com promessas de ganhos de 10% mês, 5% mês, sem absolutamente nenhum risco. E as pessoas mês a mês vão caindo nesses golpes, né? Isso não aconteceria se a pessoa tivesse um conhecimento básico, tá? Eu não estou falando aqui que as pessoas precisam se tornar expert no assunto, mas se ela tiver um conhecimento básico nisso, ela consegue se virar bem no mercado financeiro, né? Agora, isso vem de berço, tá? É da mesma forma que as pessoas nascem aí, os pais colocam a Coca-Cola na mamadeira do filho e ele toma, ele não sabe nem se é bom aquilo, mas ele já cresce sabendo que é bom porque foi imposto a ele. Então, da mesma forma, acontece com os investimentos. A pessoa já cresce com a ideia do banco, com a ideia da poupança. E dificilmente ela luta para quebrar essa cadeia, ela luta. Então, é por isso que acontece, né, esse tipo de coisa. Certa vez, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, estava sendo entrevistado e perguntaram a ele qual era a estratégia dele, e ele falou: a minha estratégia é bem simples, eu compro boas empresas, eu foco nos dividendos, etc. Explicou ali basicamente o que ele fazia. E o entrevistador perguntou: bom, mas se é tão simples assim, por que que todo mundo não faz então? Por que que todo mundo não está igual você? Ele falou: é simples, é porque nem todo mundo quer esperar o que eu esperei para ganhar dinheiro. Então, assim, é a questão do imediatismo. Ele não ganhou a fortuna dele da noite para o dia. Ele teve que fazer o básico ali, mês a mês, para ele chegar e alcançar a fortuna. Essa questão de ficar rico, né, com o mercado financeiro é outra coisa que é importante abordar aqui. Com esse boom que a gente está vivenciando aí no mercado financeiro, a gente está vendo o surgimento aí de muitos pseudos especialistas no mercado, vendedores de curso do famoso arraste para cima, que eu te conto mais. Eu estou aqui com a minha Ferrari, você quer saber o que você tem que fazer para conseguir ela, depois você vai ver que é alugada, mas tudo bem, etc. Então, com esse boom de coisas, tem muita gente aí vendendo promessas falsas de ficar rico, disso, daquilo. Mas a verdade é que o mercado financeiro dificilmente ele enriquece alguém. Você não vai ficar rico porque você investiu em uma coisa e você ficou rico. Tá? O que te deixa rico é o seu esforço, da sua poupança mensal, de você trabalhar, conseguir esse dinheiro, poupar esse dinheiro, investir esse dinheiro, fazer boas escolhas, boas estratégias e dar tempo ao tempo. Tá? O tempo é o fator fundamental aí nessa equação, né? Eu diria
o Einstein que os juros compostos é a maior força do universo, e justamente são esses juros que você tem quando você investe. Porém, tem que dar tempo ao tempo. Certo. Bom, como você orientaria pessoas ainda que não começaram a investir? Tem teria um plano para essas pessoas? Tem um valor mínimo? Existe? O que seria melhor? Bom, o que eu oriento, a pessoa que ainda não iniciou os seus investimentos, ou tem um dinheirinho parado na poupança, qualquer coisa do tipo, primeiro ponto é sempre tentar buscar informação, tá? Mas uma informação de qualidade. E tomar muito cuidado com esse excesso de informação que a gente tem hoje no YouTube, etc. Tem muita coisa boa, sim, mas tem que filtrar bem o que chega até você para que você não siga um caminho errado. Além de YouTube, Google, etc., tem bastante livros também bons que você pode melhorar essa parte, pelo menos o básico da educação financeira, e com isso dificilmente você vai seguir por um caminho errado. Tá? Então, o primeiro ponto que eu reforço aqui seria a pessoa se preocupar realmente em melhorar um pouquinho do seu conhecimento, pelo menos básico, sobre investimentos, sobre o mercado financeiro. Tá? As pessoas elas costumam temer aquilo que elas não conhecem. Né? Uma vez que você conhece quais são os riscos, como é que funciona, quais são as regras, etc., esse medo tende a desaparecer. Né? Muito comum as pessoas temerem aquilo que elas não conhecem. E é o que acontece com o mercado financeiro. Então, filtrando as informações, ela já tem um primeiro passo bem dado. Segundo passo, não, já respondendo sua pergunta, não existe um mínimo para você investir. Tá? Não existe uma quantia mínima para você iniciar investimentos. A partir de R$ 100, 50, R$ 30 você consegue tanto comprar ações quanto comprar um título do Tesouro Direto, um título público, no caso. Então, pouco dinheiro não é uma justificativa que te deixaria fora dos investimentos. Tá? Então, e sim, vai render melhor do que a poupança. Para quem não conhece, por exemplo, o título público, né, ele é mais seguro do que a poupança. Porque para a poupança dar algum problema, o banco teria que quebrar. Teoricamente, porque existe o FGC, mas é um papo à parte. E para o Tesouro Direto, no caso o título público, dar algum problema, o Brasil inteiro teria que quebrar. Então, só para quebrar um pouco desse discurso de que a poupança é o mais seguro, e não é. Né? Então, o título público ele é mais seguro e ainda rentabiliza melhor em alguns casos. Então, o segundo passo seria quebrar com essa ideia de que não tem mínimo para investir. Tá? Uma pessoa que começa hoje, mesmo que com R$ 1.000 investindo, ela vai ganhar de alguém que começa daqui a 5 anos colocando R$ 5.000. Então, o tempo é fundamental para você alcançar seus objetivos dentro do mercado financeiro. Então, é procurar uma boa instituição, tá? O seu sucesso como investidor, ele começa daí, já da escolha de onde você e como você vai começar. Tá? Não existe só bancos, existem bancos, corretoras, assets, né, gestoras, existem distribuidoras de investimento, bancos de investimento. Que o brasileiro ele tem essa característica, né, de ser um povo trabalhador, ele sua muito para conseguir o seu dinheiro, mas ele não coloca o mesmo empenho na hora de decidir o que fazer com o seu dinheiro. Então é bem comum a pessoa trabalhar muito, aquele dinheiro suado no final do mês, e quando ele tem esse acúmulo de recursos, né, ele não se empenha para também saber o que ele vai fazer, uma vez que ele já conseguiu o dinheiro que ele suou, né, para conseguir. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Né? Não adianta só ganhar o dinheiro e colocar em algumas situações, alguns investimentos que não vão te dar um retorno interessante. E às vezes a pessoa nem sabe disso. Então, o acompanhamento dos investimentos é muito importante. Eu digo isso porque é muito comum os clientes chegarem até mim com investimentos em outros lugares, no banco principalmente, e aí quando a gente está conversando, eu pergunto como é que está esse investimento, ou no que está aplicado, não sabe, a pessoa nem sabe onde está investido.
eu não sei, ou não sei quanto rende, eu não sei nem o que é. O gerente me falou lá um negócio e eu fui atrás. Então, a gente tem uma preocupação de ganhar o dinheiro, mas na hora do que fazer com ele, a gente não dá a mesma atenção. Então, isso é um ponto bem importante. Olhando assim, parece até que nós somos reféns. Uma é que o povo brasileiro, a internet hoje tá cheia de informações, informações reais, informações falsas, né? Enganosas, e as pessoas às vezes elas não querem procurar, acabam se tornando reféns muitas vezes dos bancos, que são os únicos que estão ali oferecendo algum investimento, alguma forma para que também segure o dinheiro do cliente, né? Eles ganham também, mas é o formato deles. Ó, eu te vendo um investimento e a população acaba, não, tudo bem, bota aí, um X valor para que possa render alguma coisa para mim no futuro. Tá? Então, Sim. você pode me explicar um pouco aí dos conceitos básicos? Eu acho que falta muito essa informação para a população. Todo mundo fala de, não, poxa, pago 10%, 5% em cima de um rendimento. As pirâmides financeiras, na verdade, né, que acabam dando esse boom no rendimento, mas acho que falta um pouco da informação básica, tá? Quanto a diferença do CDB para outras rendas variáveis, a taxa de liquidez, rentabilidade. Se você pode dar Tá. um ponto nisso aí? Bom, assim, tentando não colocar muito financeiro aqui na conversa, para não ficar assim, confuso para quem está assistindo e talvez não tenha ainda esse conhecimento básico. O mercado hoje, o mercado ele pode ser dividido basicamente em três grandes classes, tá? Renda fixa, né, que geralmente é a mais conservadora. Aí dentro da renda fixa a gente tem a poupança, a gente tem os CDBs, a gente tem LCI, LCA, o Tesouro, né, o título público, etc. Se chama renda fixa porque no momento em que a gente aplica, a gente já tem uma ideia do quanto ela vai rentabilizar lá na frente. Tá? A gente tem a renda variável, que é uma outra classe, e aí dentro da renda variável entram as ações, commodities, né, como soja, café, boi, mercado futuro, que a gente chama, ouro, etc. E se chama renda variável porque, ao contrário da renda fixa, a gente não tem como saber lá na frente quanto é que vai ter, quando é que vai dar essa rentabilidade. Tá? Há uma volatilidade que é inerente a esse tipo de investimento. E a gente tem o multimercado, no caso, né, que é um meio termo entre os dois. É uma classe que investe um pouquinho no mais conservador, um pouquinho no mais arrojado. Tá? Bom, como é que as pessoas podem ter uma base do que é a realidade do mercado hoje, não serem pegas aí em golpes, enfim, pirâmides, etc. Bom, só para a gente ter uma ideia, eu comentei que a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, é a taxa mãe, né? É na taxa Selic que o mercado todo se baseia, seja os bancos para cobrarem financiamento, seja até para rentabilizar os investimentos, é nela que o mercado se baseia. Tá? Então, se a taxa Selic antes estava em torno de 14% ao ano, significa que o mercado ia se basear nisso, o banco ia se basear nisso para cobrar juros e o mercado ia se basear nisso para também pagar o investimento para o investidor, né? No caso, a rentabilidade. Bom, a gente sempre teve o histórico de 14%, 13%, 10%, 12% ano. Hoje nós estamos no piso histórico, como eu mencionei. Então hoje a gente está com 2% no ano inteiro. Isso significa que o mesmo investimento que antes remunerava em torno de 14%, hoje remunera em torno de 2% no ano inteiro. Tá? O mesmo investimento. Não importa se você investiu quando ele era 14%. Hoje ele está 2%. Não importa. Tá? Então, isso significa que se você botar os seus R$ 100 em algum investimento atrelado aos juros, no final do ano você vai ter R$ 2. Se você botar R$ 100, você vai ter R$ 2 de rentabilidade lá no final do ano.
tá? É. Isso bruto, isso bruto. Então, o que acontece hoje é que você tem essa realidade, isso é para o Brasil inteiro, tá? No mercado conservador, nas rendas fixas, principalmente, que eu estou falando, e você vê muita gente aí oferecendo 10%, 5% mês, não é ano, é mês, para as pessoas, isso sem o menor risco. Oferecem contrato, fala que está no cartório, fala que isso e aquilo, e infelizmente muitas pessoas ainda caem nesses golpes. Gente, não existe café grátis no mercado financeiro, não existe mágica, não tem da onde tirar essa rentabilidade, não tem como alguém te prometer. Primeiro, se alguém te promete rentabilidade, já pode ter certeza que tem algo errado aí, tá? Não existe isso de promessa de rentabilidade. Ainda mais quando se fala que é sem risco. E quando é muito acima do que o mercado pratica, você pode ter certeza que algo de certo está errado aí, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, a pessoa tem que ter uma ideia do que o mercado pratica para saber o que está dentro e o que está fora da realidade. Então, o mercado conservador hoje tem essa realidade, 2% ano na média. Quanto é que rentabiliza a poupança? 70% de 1,90. Ou seja, isso vai dar em torno de 1,40, alguma coisa assim. Isso no ano inteiro, isso perde para a inflação. Significa que se você colocar o seu dinheiro lá na poupança, no início do ano, se você comprava 2 refrigerantes, no final do ano você vai comprar um só, porque o preço aqui fora subiu mais do que sua rentabilidade lá dentro. Então, hoje a necessidade das pessoas procurarem outros investimentos, outras alternativas, é prioritária, diria eu, é essencial, porque se não for dessa forma, realmente as pessoas vão ter que amargar uma rentabilidade defasada, não vai ter jeito. Tá? Agora, a renda variável, né? Que tipo de rentabilidade pode se esperar da renda variável? Bom, a renda variável a gente basicamente, eu vou resumir aqui em ações, tá? Que a maioria conhece, ações, fundos imobiliários, que hoje também está na moda. Bom, quando a gente fala de ações, a gente não tem como prometer rentabilidade, a gente não tem como prever uma rentabilidade, nada. A gente tem como analisar aquela empresa, a saúde financeira da empresa, os dados que elas fornecem para o mercado, ver e montar uma carteira. Então, se teve assim uma lição que 2020 deixou para a gente, é que a necessidade da diversificação. Tá? Ou seja, não colocar todos os ovos numa cestinha só. Então, a necessidade da diversificação, se alguém não tinha aprendido essa lição, em 2020 ela aprendeu. Porque isso ficou bem evidente. Tá? As pessoas que conseguiram realizar uma diversificação na sua carteira conseguiram ter uma performance melhor durante a crise. Tá? Nossos clientes aqui, por exemplo, logicamente que a gente passou por volatilidade no auge da pandemia, lá em março, a maioria amargou aí um resultado negativo temporariamente, né? Mas depois, quando o mercado voltou ao normal, começou a responder e voltou, quem estava diversificado conseguiu resultados melhores, conseguiu sair até no lucro. Então, é muito importante fazer essa diversificação, tá? E essa diversificação ser de uma forma inteligente, com ativos descorrelacionados para você mitigar o risco, tá? Investimentos internacionais, nacionais, em diferentes classes, de acordo com o seu contexto de vida, com os seus objetivos, logicamente. Então, isso é fundamental também. Tá? Isso é algo que, quando a gente realiza aqui um planejamento financeiro, é peça fundamental para que esse planejamento funcione. Entendi. Cara, eu tenho visto na questão da Selic, né? Muito na questão dos impostos. Quando as pessoas parcelam os impostos aqui e os juros ficou lá embaixo. O pessoal fala assim, poxa, o governo mete a mão nos juros. Sim, mete a mão nos juros, mas ele está lá no chão, cara, em vista do que era 4 anos atrás. E a taxa era 1%, virou o mês, era 1% na risca. E agora está bem
bem reduzida, né? A Selic está bem menor, está batendo aí no mês 0,30, 0,40 para a questão dos juros lá do impostos, né? Sim. Cara, bom, cara, tô gostando da conversa. Se pudesse aqui, a gente ficava aqui a noite toda, a Sim, é um assunto tarde e legal, é um noite, assunto né? importante. É um assunto muito importante. Eu acho que podemos aí até marcar mais à frente alguma coisa a mais. Queria até Com abrir certeza. pergunta aí pro pessoal, ver se o pessoal tem alguma pergunta para. Tipo, alguém fez uma pergunta aí, acho que perguntaram como eu faço para Ah, ter acesso à assessoria, né? sim, sim. Ah, Então, basta entrar em contato através do Instagram, seja o meu, seja o da Capitale Privato, pode ser Instagram, Facebook, o site, enfim, a gente tem aí um leque, alguém chegou atrasado aí, um leque aí de contatos, é só entrar em contato com qualquer canal nosso que a gente vai conseguir, logicamente, atender da melhor forma possível, entender qual é o contexto, tá? O nosso trabalho, como eu disse, ele é focado no planejamento financeiro de uma forma mais abrangente, mais completa. Então, dentro desse trabalho que a gente realiza de planejamento financeiro, a gente se preocupa, em primeiro ponto, sempre em educar o investidor, é algo que a gente traz da nossa raiz, da nossa origem. Nós surgimos lá desde o início com esse viés. Tá? Eu, por exemplo, palestro e ministro cursos aí de mercado financeiro há aproximadamente uns 12 anos já, e todos os nossos sócios aqui e profissionais da Capital Privado têm esse mesmo viés de educação financeira. Afinal, é fundamental, não tem como a gente tratar com um cliente a gente falando uma coisa que ele de repente não está entendendo muito. Então, a gente sempre tem essa preocupação de passar essa informação para ele, não só dar uma orientação, mas passar o contexto para que ele entenda o que está acontecendo, o que ele precisa fazer, o porquê, o que faz sentido. Então, o primeiro ponto do nosso planejamento seria essa preocupação com a educação financeira. E depois, o nosso trabalho se assemelha muito com a de um médico. Tá? Como é que é o trabalho de um médico? Na primeira consulta, né, no caso, o médico se preocupa em fazer aquela anamnese, né, aquela entrevista, onde ele vai tentar entender todo o contexto de saúde do paciente, e com isso, quanto mais dados ele consiga lhe pegar naquela consulta, mais assertivo vai ser o diagnóstico dele. E da mesma forma funciona o nosso trabalho. A gente tem essa primeira conversa com o investidor, com o cliente, e a gente tenta entender qual é o contexto de vida dele, o que ele tem de objetivos, o que ele almeja, enfim, a gente realmente tenta o máximo de detalhes possíveis para que a gente consiga o máximo ser assertivo nas soluções que a gente vier a propor para esse cliente. Então, a gente se preocupa com esse planejamento desde a parte o pilar do planejamento financeiro, que é preocupado com se ela tem seguro de vida, se ela tem um plano de saúde, se ela tem algo que sustente esse pilar dela, tanto com a parte dos investimentos, que é a parte mais flexível, o que ela tem de objetivo, faculdade, comprar um apartamento, comprar um carro, a independência financeira, que é o sonho da maioria, ou se ela já tem um grande patrimônio, né, se ela já é um investidor já consolidado, como ela faz para poder fazer um planejamento sucessório, ou como ele pode fazer para otimizar os seus resultados e proteger o seu patrimônio já conquistado. Então, a gente tem todos esses direcionamentos, sem abrir mão também da parte da previdência. No caso, eu falo previdência, mas é a parte que ela destina para o momento que ela vai diminuir aí a sua força de trabalho, vai começar né, a usufruir do que ela acumulou, seja na aposentadoria. Então, a gente tenta abranger todos esses campos para conseguir fazer um trabalho bem feito para os clientes conseguirem alcançar os seus objetivos. Então, quem quiser, lógico, tiver o interesse de conversar, enfim, da gente tentar entender se a gente consegue ajudar, basta entrar em contato, pode ser pelo Instagram, meu Instagram pessoal ou da Capitale também, e a gente vai fazer o melhor possível como a gente vem fazendo.
Entendeu? Pô, mas quero agradecer aí. Vamos lá, pessoal. Moisés Serrui, assessor da Eu que Capital Privada. agradeço. Agradeço a sua presença aí. Foi muito produtivo. Gostei muito aí da nossa conversa e espero poder repetir mais algumas vezes aí, mais à Não, frente. Gisele, eu que agradeço aí o convite, é sempre muito importante, um prazer falar sobre esse assunto que é tão carente, a gente já está aí há muitos anos nessa luta de tentar trazer, levar a educação financeira às pessoas, tá? Já tem, como eu mencionei, 12 anos aí eu faço isso, a XP faz isso desde que nasceu, foi o diferencial dela no mercado. Então, com certeza, sempre que pintar a necessidade aí, conte conosco, conte comigo, a gente vai conversar sobre, se tiver algum tema mais específico, ou o que quer que seja, a gente tenta aí bater esse papo, porque com certeza a gente precisa disso. Perfeito. Muito obrigado, Moisés. Grande abraço Eu que aí. agradeço. Pessoal, vamos lá. Até mais.